Eu tenho uma ideia de conteúdo que eu acho que não sou só eu que a tenho, acho que o Impacto também tem, o Coutinho também já a teve. Estamos todos com essa ideia que eu acho que era um conteúdo bué da fixe para se fazer, que é tipo jogos de tabuleiro em live, é uma coisa que resulta bué da bem na minha opinião, ou vai resultar bué da bem. Eu infelizmente não tenho espaço para isso, o Impacto, tanto quanto sei, está a trabalhar nisso. Jogos de tabuleiro e D&D têm um potencial bom. Problema: em português vai ter uma viewer base muito, muito reduzida. Porque lá está, é um conteúdo de nicho, mas o público que existe para esse conteúdo em Portugal é muito reduzido. Portanto, dificilmente vai ser um conteúdo que vai gerar muita visualização se for um conteúdo em português. Mas, se vocês forem ver este tipo de conteúdo feito em inglês, tem milhões de visualizações. Milhões! Se formos falar por exemplo, de D&D, o grupo Critical Role popularizou D&D de uma forma na última década, trouxe cá para cima Dungeons and Dragons outra vez. Tipo, hoje em dia, Dungeons and Dragons é uma cena incrivelmente... não vou dizer lucrável, mas com imenso hype e com imenso público, porque aquele grupo conseguiu popularizar aquilo. Agora, este tipo de conteúdo em português dificilmente vai ter um público consistente e um público grande, digamos assim. E o Coutinho também, portanto, evidentemente esses dois vão... Para não dizer que filmar conteúdo de jogos de tabuleiro ou até mesmo trading card games físicos, Stranger Things também fez isso por D&D, é verdade, Kenny, tens toda a razão. Filmar conteúdo de tabuleiro, de jogos de tabuleiro decentemente, implica novamente, sublinho, para filmar decentemente, para ficar bem produzido, para não ficar uma shit. Precisas de várias câmaras. Precisas de câmaras, vários ângulos de câmara. Ângulo de câmara para cada um dos jogadores. Ângulo de câmara para o tabuleiro. Ângulos de câmara específicos para pormenores de coisas que estão a acontecer. Ângulo de câmara visto de cima para veres a mesa de toda a gente, para ver as plays de toda a gente. Não é algo fácil de produzir. Basta, olha, um bom exemplo disso é por exemplo, deixa eu ver se eu vos mostro aqui como é que ele se chama? Como o Toleren Community College filma o Shuffle Up and Plays. Ou até, por exemplo, como o Brian Kibler filma os jogos de Magic dele. Por exemplo, tu tens que ter estes ângulos todos. Tens de ter o ângulo da mesa, ok? Depois, tens de ter o ângulo dos jogadores. Além disso, tens de ter a câmara que vai filmar as cartas. Isto não é fácil de produzir. Isto é caro de produzir decentemente. E, novamente, estão a ver o ângulo de câmara. Tipo, filmar uma coisa destas que fique apelativa, que fique watchable, não é fácil. E, novamente, é uma coisa de muito nicho. Estes aqui têm sucesso porque falam na língua franca, falam inglês. Toda a gente no mundo vai conseguir consumir isto. Fazer este tipo de conteúdo em português é muito difícil e não vai ser lucrável, porque não há um público grande o suficiente que sustente, se calhar, uma produção destas a longo prazo. No fundo, é aí que eu quero chegar. Ganhar essa corrida, mas eu acho que isso era uma cena incrível, tipo, campanhas de D&D, esse tipo de cenas, acho que tem tudo para dar certo. Estão a ver? E acho que é tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito para dar certo. Conteúdo fresco, que ainda ninguém pegou. Mas... ninguém pegou porque é difícil de produzir. Mas fora isso não vejo tipo nada que possa ser... Tipo, sei lá, há conteúdos... Ninguém nunca. Não, o que ele está a dizer é ninguém pegou em Portugal. Tipo, em Portugal não há disso. Tu tens para aí... tens o Board Games Villa. E está-me a faltar o nome do outro. Do outro rapaz que também faz... O Trash Tunes às vezes também faz... já fizemos isso com o Leitão, certo. Mas fizeram digital. A questão é... eu sei o que é que estás a dizer, Noites, mas o que eu estava a referir-me era produzir isto desta forma, assim. Desta forma, percebes? Desta forma, assim, física. E produzir isto desta forma é caro, é complexo, isto exige não só ângulos de câmara diferente, exige uma equipa de produção, exige um realizador, e D&D é a mesma coisa, tipo, não é só aqui para Magic. O grosso do conteúdo é a mesma coisa, é verdade, o grosso do conteúdo é a mesma coisa, mas é diferente
tu fazeres este tipo de conteúdo assim com pessoas físicas a interagirem umas com as outras diretamente à frente uns dos outros, do que fazeres este conteúdo digitalmente. Até mesmo o próprio roleplay não vai ser a mesma coisa. Não é fácil de produzir este tipo de conteúdo, porque para começar tinhas que conjugar os horários de toda a gente para estarem todos no mesmo sítio à mesma hora. Depois aquilo tem que durar horas suficientes para gerar conteúdo que seja fácil de depois conseguir montar aquilo de uma forma acessível e watchable novamente. Este vídeo aqui que eu vos estou aqui a mostrar tem 1h10, mas esta merda está editada. Eles estiveram à vontade a jogar 2 horas. Na boa, isto é um jogo de Commander de 4 pessoas. Um jogo de Commander de 4 pessoas dura no mínimo 1h30, 2. A não ser que haja alguém que tenha um deck super overpowered e que limpa a mesa em 3 turnos. Que não é o caso. Pronto. Mas a questão é, não é fácil de produzir.